Este um cliente falou, a búfala está aqui no hotel 5 estrelas, e realmente está. Damos todo o conforto animal que ela precisa ter um laguinho, precisa ter sombra, e tudo isso é dado para elas e um trato muito gentil. Olá, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós estamos aqui nesse lugar tão maravilhoso, fazendo aliança aqui em Barra do Piraí. Estou com o Michael, como sempre. E hoje é um local muito especial, né? Está acontecendo aqui a 20ª edição do Festival do Vale do Café. Nós estamos numa data muito especial, numa fazenda que tem uma cultura, história e também produção, Laís. Isso que é muito importante, né? Cada vez mais nós estamos conhecendo locais incríveis, né? Com certeza. E lembrando para você que está assistindo esse vídeo, curtir, compartilhar e se inscrever, porque é muito importante para você não perder nenhum conteúdo aqui do ID. E nós estamos hoje com a nossa convidada aqui também, proprietária da Fazenda Aliança, né, Josefina? Seja muito bem-vinda ao ID. Boa tarde. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? E a gente quer saber tudo de você. Contar um pouquinho da história, do local. Tudo sobre esse lugar maravilhoso, né? Aqui, uma fazenda lindíssima, histórica. Como que essa fazenda chegou na sua família? Como foi esse processo com vocês? Não chegou, nós adquirimos a fazenda Sim. em 2007. A fazenda estava abandonada e nos encantamos com a região pela parte histórica e a parte da natureza. Então, o primeiro desafio foi a obra de reforma da fazenda, que estava em bastante mal estado. E eu, sendo arquiteta, estava feliz com esse desafio. A sede principal foram 4 anos e a Túlia 2 anos de obra. Uau, foi muita obra. Mas, paralelamente com a parte de reforma edilícia, fizemos a parte de explotação agropecuária. Com as búfalas, nós produzimos leite de búfala e também café. A parte de ter a horta, etc., tudo orgânico, certificado, somos certificados há 15 anos. E a parte do café é mais recente, tem 7, 8 anos, e finalmente o Vale do Café está tendo café. Sim. Então nós produzimos café especial é de pontuação de 80 para cima, o seu café realmente todo colhido à mão, selecionado, de uma qualidade altíssima e orgânico certificado. Então, tem muita procura, muito bom. Vocês vão poder deleitar-se com o café depois do concerto ou antes do concerto. Opa! Que ótimo. Estamos ansiosos. E o café leva o nome da fazenda? Não, eu queria colocar o nome da fazenda, mas estava registrado. E então colocamos o nome de família, Durini, que tem um ancestro na Itália, que ele foi o grande promotor do café em Milão. Então, o cardeal Durini. Então, colocamos o nome dele em honor a esse meu ancestro. Ah, que bacana. Então a gente vê que aqui é um lugar que traz muitas atividades, né? A parte histórica com a fazenda, vocês têm a visitação também, certo? Temos visitação diária, com degustação, almoço ou um dia na fazenda. Sim. E também hospedagem. Procurada muito por estrangeiros, mas também por pessoas do Rio e de todo o Brasil. Sim. E aí fica aqui numa experiência de imersão, né? Sim. E a pessoa que vem, geralmente, quase todas, obviamente, tem uma procura por preservação da natureza, com a biodiversidade, etc. Então, eles ficam encantados com a paz que eles têm aqui e vendo a produção, que é uma produção de alimentos sadios. Sim. E respeitando o meio ambiente. Essa questão de fazer esse mergulho na história, está tendo evento, né? Sim. Mas sem o evento, o silêncio, a paz, a tranquilidade. Quem vem de grandes centros, até de fora, né? Outros países têm essa oportunidade de ter essa vivência, é incrível, né? Acredito que as pessoas cheguem aqui e tenham esse contato e realmente se apaixonem por esse local. Se apaixonam mesmo. Aliás, justamente teve 2 situações muito bonitas no mês passado. Então, 2 possíveis compradores, aliás, são compradoras, mas ainda não fechamos porque nossa colheita está sendo ainda
Estamos acabando a colheita desse ano. E o café tem que esperar mais 2 meses para assentar bem para comercializar. Mas dois compradores excelentes, que eles estão loucos por ter o nosso café. E eu falei, vocês não vão ter o café Durini até vocês virem na fazenda, porque tudo vai mudar. Quando vocês vêm à Com fazenda, certeza. vem o processo de colheita, o processo de secado, todo o processo que tem o café, vão entender melhor o nosso produto. E efetivamente o primeiro comentário foi, que paz, que maravilha, que lugar especial para curtir a natureza e fazer uma produção sadia. Não? Foi uma satisfação muito boa. Que bacana. Imagina, todo o processo do café acontece na Fazenda Aliança. Tudo, tudo. Desde o trabalho da terra, a produção das mudas, até a torrefação, a embalagem, tudo feito na fazenda, 100%, sim. Muito bom. E como foi para você? A gente fala que lugares como esse são uma joia. Como é para você, principalmente como arquiteta, ser guardiã de uma joia como essa aqui, como é a fazenda? Olha, não é novo, porque eu sou filha de uma arquiteta que Sim. fez a vida toda isso, preservação de edifícios, prédios importantes, e então eu sempre teve isso na veia. Eu ia nas obras com a minha mãe, não foi novo, mas estou seguindo um pouco o que a minha família fez. Mas é uma satisfação muito boa. Me lembra a época de quando eu era pequena com minha mãe, mas é um desafio diferente, porque até o sistema construtivo, da maneira que foi feita a Fazenda Aliança, é diferente do que eu estava acostumado, o que tinha estudado. Mas um desafio muito gostoso, muito bom. Preservar um prédio histórico, com toda a história que tem sobre o café, é maravilhoso. E tivemos a sorte, e isso realmente foi incrível, que nos encantamos com o lugar, nos encantamos com a fazenda, mas não sabíamos que tinha mais uma riqueza, que era todo o circuito de café original muito bem preservado. E essa nenhuma outra tem. E eu acho que foi porque na Fazenda Aliança, em maior ou menor medida, sempre teve café. É de uma foto de 1962, que é uma coisa bastante recente, e tinha muito café secando nos terreiros. E isso fez que os terreiros, o circuito, a chegada do café, todo o percurso do café se manteve graças a que teve café produzindo mais ou menos quantidade de café, mas sempre teve um pouco de café produzindo. Então, esse regalo realmente que nós tivemos de ter essa preservação de todo o circuito do café é maravilhoso, porque o primeiro dono que fez a fazenda, o terceiro barão de Rio Bonito, ele era um gênio em toda a parte, em muitas coisas, mas especialmente a parte construtiva e de engenharia de águas, etc. E então o café todo levado por intermédio de canais com água, que era uma coisa bem especial, para poupar mão de obra, incrível. Sim. Até agora esse circuito funciona, por incrível que pareça, e ele fazia, toda a parte de água tem uma engenharia hidráulica incrível, até os banheiros femininos e masculinos da senzala, o único que preservou-se da senzala foram os banheiros femininos e masculinos, essas duas torres que estão aqui perto, ele tinha água corrente, e até hoje isso funciona. A água tem uma canalização toda feita de pedra e funciona essa canalização de água, que é incrível, não? Interessantíssimo, sim. Então, mostrar o que ele fez e que ainda funciona é maravilhoso. E vocês continuam levando esse legado do café, não só da fazenda, como da região, né? A gente sabe que o café aqui na região, ele foi a maior produção do Brasil e depois teve uma baixa e muitas fazendas deixaram de ter o cultivo do café, e saber que aqui houve uma continuidade desse cultivo é algo muito interessante. E está sendo restaurado, na verdade, né? Se a gente observar, quando nós chegamos agora... o café não estava em produção, cafés abandonados, por intermédio, em realidade, do Sebrae, nos convidou para reintrodução do café no Vale do Café, 7 ou 8 anos atrás, o que foi muito bom, porque nos animamos a fazer esse plantio que na região tinha se perdido, as pessoas não sabiam mais do café, não sabiam colher café, não sabiam plantar café, nada.
Foi um grande desafio, mas finalmente conseguimos, em forma orgânica, sem nenhum tipo de pesticida. Funciona muito bem. E agora estamos aplicando um sistema de produção que se chama agricultura sintrópica, que funciona muito, muito, muito bem. Todo o café nosso está virando sintrópico. No YouTube você pode saber o que é sintrópico, porque é uma longa conversa, não dá para fazer agora, mas é um sistema que faz que o plantio é muito mais resiliente. Sim. Para dar um exemplo, esse verão, fevereiro, não choveu um dia, que é uma época que chove muito. Verdade. Toda a região sofreu muito com essa falta de chuva e nosso café está excelente, está muito bem. Pela resiliência do sistema sintrópico, que eu recomendo para todo agricultor, e especialmente agricultor do café aqui no Vale. É muito interessante percebermos essa questão do cuidado, tanto no resgatar a questão da produção do café, mas que seja feita de forma assim, tão especial, né? Com esse cuidado, com esse olhar. Isso traz não só um carinho, mas também um valor significativo e ainda maior para o produto, né? Além de ser um produto de qualidade que a gente vai ter acesso ao café, mas só a forma como a senhora já traz essa história já demonstra o carinho do grão, o capricho na produção. O capricho, né? isso que é muito importante. Então quem vem, né, e não conhece a região e tem acesso à história da fazenda, ao café, isso mostra a grandeza, né? Isso é muito importante. Esse restauro, essa recuperação, isso tudo faz com que seja realmente algo muito especial. Tanto que né? é o que ela falou, ninguém compra o meu café antes de vir aqui saber como eu faço. Não vendo, porque ele vai entender o que estou fazendo se ele vir aqui. Né? E depois eles entendem e ficam encantados e só procuram mais. Então, e é digamos que vai aumentando a procura boa por cafés de qualidade, importante, e a preservação. E pode ser feito perfeitamente. Nós somos um exemplo vivo disso, não? Cada vez tem mais biodiversidade, cada vez mais animais, aves. Aliás, tem todo grupos de birdwatchers, de avistadores de aves, que vêm dos Estados Unidos, estão vendo, já viram 2 vezes, agora vai ver em outubro de novo, porque com o nosso sistema, você cada vez tem mais biodiversidade de flora e fauna, na realidade. E tendo mais aves, significa que o lugar é puro, o lugar não tem nenhum tipo de agressão química, e eles encontraram muitas aves que não tinha na região anteriormente e que agora estão voltando. E a fazenda foi uma grande surpresa de quantidade e diversidade de aves. Que bacana. Falando da biodiversidade, olha esse caminho de palmeiras que tem aqui, que a gente vai mostrar no vídeo, é lindíssimo. Maravilhoso. Muito sim. bom, e tem né? muita família de maritacas lá em cima. No final Fazer da uma tarde caminhada. faz minha festa. Sim. Ó, caminhar, fazer esse percurso, né? É maravilhoso. É sim. muito bom, né? Muito. Se vocês tiverem um drone, filma lá em cima. Fica lindo, né? A incrível, imagem é sim. linda. Com certeza. É linda. Agora conta pra gente, vocês também têm uma produção aqui, que é a pecuária com as búfalas, né? Sim, que é sim. bem inovadora aqui na região também, né? Nós trouxemos as búfalas em 2010, 9, 10, e éramos os únicos na região. E a búfala é um animal que se adapta muito bem ao clima e o meio ambiente que temos nessa região. Então, daí os vizinhos, outras pessoas da região começaram a ver a resiliência também das búfalas, e agora tem um pequeno polo bufaleiro de mais ou menos 20 produtores, o que é muito bom. Olha que Sim. bacana. Ele realmente, até eu fui uma que comecei com outro tipo de gado, que não deu certo, era gado Jersey, sistema orgânico aqui não dá certo, e a búfala, feliz, ela reproduzia sem nenhum tipo de problema, então só apostamos na búfala e estamos muito contentes. Sim. No ato da visitação, pelo pouco que eu procurei, eu vi que as pessoas têm contato com elas, né? Muito. Tem essa possibilidade sim. de botar a mão, botar interagir. a mão, e são muito dóceis, pequenas, né? São muito dóceis. Porque a búfala naturalmente é dócil, mas tem que ser bem tratada. Então, aqui está super bem tratada. Uma vez tem um cliente que falou, a búfala está aqui no hotel 5 estrelas. E verdadeiramente está. Damos todo o conforto animal que ela precisa ter um laguinho, precisa ter sombra. E tudo isso é dado para elas e um trato muito gentil. E ela responde do mesmo jeito.
Que bacana. E que tipo de produtos vocês comercializam dessa questão das... Nós vendemos o leite para a Vitalate, que é o patrocinador do evento na parte comestível, dos queijos, e a Vitalate fica muito perto da fazenda, foram os primeiros compradores do nosso leite, e eles têm um produto maravilhoso, que vendem no Rio, em várias partes do Brasil. Sim. O manejo, então, fica com eles. Vocês fazem só a produção mesmo, Nós né? fazemos só produção do leite. Sim. Eles fazem o subproduto. Sim. Mussarela, burrata, queijo Minas, etc. Sim. Hoje vamos experimentar Precisamos, dona Josefina. Esse queijo, Exato. esse café. Vai ficar com um bom café com leite. E as pessoas vão poder ter acesso, né, através dos vídeos, um pouco da história da Fazenda Aliança e também os produtos, né? E convidar, claro, se a senhora quiser também convidá-los a conhecer aqui a Fazenda. Eu convido a conhecer a Fazenda, pode ir no Instagram, né? E como que se chama o site da Fazenda, Fazenda Aliança, tudo junto, com 2 L's, para visitação com degustação de café, ou visitação com almoço, ou um dia na fazenda, que é maravilhoso. Tem muito grupo que chega aqui às 9 da manhã e vai embora às 4, e ele fica maravilhado, porque num dia ele vem de tudo. E depois a hospedagem, que é uma hospedagem de uma paz incrível, sendo que estamos a 2 horas e pouco do Rio de Janeiro. É muito próximo, né? Muito próximo, sim. Verdade, muito bom. Dona Josefina, foi um prazer. Prazer foi meu, obrigada. Saber um pouquinho da fazenda, sobre tudo que vocês têm feito aqui, que tem sido assim algo maravilhoso, que está levantando a região de muitas maneiras, tanto na parte histórica quanto de belezas naturais, de preservação, de produtos. Olha, é incrível, viu? Sim, estamos muito contentes porque também a região abraçou o cultivo de café. Agora temos uma associação de cafeicultores, vamos ter o Museu do Café. Então a região está abraçando a causa. O museu vai ficar bem próximo aqui, muito, né? Em Ipiabas. Ipiabas. Sim, Ipiabas. Muita expectativa para o café do Vale do Café. Exatamente. Nós falamos recentemente no episódio sobre essa questão, né, do museu, essa associação que está crescendo, e hoje tem um número... cada vez mais. É muito bom, realmente para a região toda está sendo uma boa... Todos ganham com isso, né? Todos ganham, sim. Isso que é importante. Dona Josefine, obrigado pelo carinho. Obrigada a vocês. Muito Sejam bem-vindos. Esse é o nosso ID de hoje. Ainda vamos ter mais ID hoje aqui. Vai hoje ter muito ID. Bastante coisa para gente falar, ver ainda, e você continua ligadinho aí.